Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Pastor Edivaldo Oliveira, Ministério Minuto com Deus, falando daqui ao vivo, diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. Uma noite fria. E quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui junto com vocês e com o coração grato, porque mesmo em meio a essa pandemia, onde os nossos recursos são tão escassos, a nossa mobilidade, nosso poder de ajuntar, de agrupar pessoas se torna diminuído, nós temos, pela misericórdia do Senhor, a oportunidade de nos reunirmos aqui de uma forma virtual. E isso é maravilhoso. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Amém? Você que está nos acompanhando, eu gostaria de pedir que você, primeiramente, colocasse o seu nome aqui nos comentários, o lugar de onde você está falando. Você pode deixar também o seu pedido de oração. Hoje é um culto de ceia. Ao final da mensagem, nós vamos tomar a ceia juntos. Então eu convido você, enquanto esse culto está começando, que você prepare aí o seu pão, o seu suco de uva, para a gente poder relembrar aqui, através da ceia do Senhor, o sacrifício de Jesus. Amém? Através desse ato de comunhão. Já tem algumas pessoas aqui, 72 pessoas, né, nesse primeiro momento da nossa transmissão. O Henrique Lima, boa noite, meu irmão, paz do Senhor. Manuel Pérez, está sempre aqui conosco, Deus te abençoe, meu irmão. A Rosana Cunha, Jandira Figueiredo, a Geralda Goulart, Rosana Vescovi, o Davidson Andrade. Obrigado, irmã Geralda, aí pelo superchat. Você pode apoiar o nosso ministério. Eu vou explicar como. Uma das formas de apoiar é você dando um like aí nesse vídeo. Isso aí faz com que o vídeo se torne relevante. Você pode copiar o link também e compartilhar nos seus grupos, porque assim mais pessoas são alcançadas pela palavra de Deus. E você pode se tornar membro do canal. Aí do lado, deixa eu ver aqui, do lado esquerdo da sua tela tem um íconezinho, direito aliás, tem um íconezinho para você se tornar membro do canal. Isso ajuda o nosso canal, ajuda o crescimento do nosso canal. Amém? Eu quero iniciar, irmãos, com uma leitura que está contida nesse livro aqui, ó, é o Recomece a Viver. É um livro que eu escrevi junto com o Gabriel. O Gabriel me ajuda no ministério. O Gabriel escreve muitas mensagens. Grande parte das mensagens que eu publico todas as manhãs no nosso canal são reflexões escritas pelo meu filho, Gabriel Oliveira, que eu simplesmente narro. Uma parte eu escrevo, outra parte ele escreve. Então, nós compilamos aqui nesse livro 365 mensagens, uma para cada dia do ano, para você ser abençoado. Às vezes as pessoas não têm o hábito de ler a Bíblia, e quando leem a Bíblia têm uma dificuldade em compreender, não é? Então, nós escrevemos esse livro com o intuito de facilitar para você o entendimento da Bíblia de uma forma simples, não são estudos aprofundados. Eu gosto muito de estudar a Bíblia, mas quando é para falar de Jesus, do Evangelho, da palavra para as pessoas, eu entendo que nós precisamos simplificar a linguagem, porque a Bíblia, ela precisa ser entendida, precisa ser compreendida, de forma que se torne aplicável para os nossos dias. Então, esse livro aqui está no site da editora UP Books, né, se você quiser adquirir.
Obrigado a Lucimara por ter se tornado membro. Que Deus te abençoe aí no nome de Jesus. Deixa eu ler então o trecho desse livro. É uma mensagem para cada dia do ano. Então, a mensagem de hoje, dia 2 de maio, o tema dela é Crescendo em Amor. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, no versículo 12, diz assim: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Aí o texto diz assim, olha, o amor é revelado como a essência de Deus por toda a Bíblia. Um dos versos que exemplifica o caráter de Deus é João capítulo 3, verso 16, que afirma que Ele, o Senhor, nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho para morrer por nós. O amor de Deus é incomparável. A carta de Paulo aos Tessalonicenses expressa o seu desejo de que Deus aumentasse o amor deles. Essa palavra soa para nós como um desafio, pois como nós podemos amar o nosso próximo se nós fazemos parte de uma sociedade, de uma geração que a cada dia nos contamina, nos tornando mais individualistas e egoístas? Paulo não fala sobre amar uns aos outros, porque eles já se amavam, isso já era uma realidade para eles. Mas ele fala de crescer, de transbordar nesse amor. Nós não podemos amar verdadeiramente se não descobrirmos o verdadeiro amor de Deus. A partir do conhecimento do amor incondicional do Senhor por nós, que nos amou quando nós ainda éramos pecadores, somente assim é que nós vamos conseguir amar o nosso próximo. O amor é a coluna que sustenta e que revela o caráter de Cristo em nós. Por isso, nós precisamos pedir a Deus que faça com que Ele cresça, esse amor cresça abundantemente em nós. Nós não podemos amar somente quem nos faz bem. Não existe mérito nisso. Nem amar somente quando nós estamos em paz, quando nós estamos em harmonia ou quando estamos financeiramente bem, com dinheiro no bolso. O nosso amor não pode estar condicionado às circunstâncias e nem à nossa estabilidade emocional. O amor não é um sentimento, como nós aprendemos nas canções românticas ou nas poesias. O amor é uma decisão que tomamos quando estamos verdadeiramente em Cristo, através do Espírito Santo. Ele é derramado em nossos corações como um rio e nos capacita a perdoar mais, a abrir mão dos nossos direitos, a dar a outra face, a sermos mais tolerantes e a nos afastarmos do pecado. Quem ama verdadeiramente não fere ao seu próximo, nem entristece a Deus. O que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje é que devemos deixar de pedir tantas coisas para Deus e clamarmos para que Ele encha o nosso coração com o seu amor. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Se quiser, adquira esse livro, vai abençoar a sua vida. 365 mensagens para você refletir na palavra de Deus. Uma mensagem curta, tá vendo? Ela dá em torno de 3 minutos, 3 minutos e meio. E isso vai mudar o seu dia. Amém, meus queridos? Em nome de Jesus. Obrigado, irmão Manuel Pérez, pela sua oferta, sempre generosa com esse ministério. Obrigado a Roseli Camargos, que se tornou membro. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. E obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui, ó. Eu não consigo ler todos, tá, irmãos? Não consigo ler todos. Deixa eu ler a partir dos que eu estou vendo aqui. A Tainá Cristine, Deus te abençoe. Renásio Moraes,
Lirete Gadeila, Rita Jesus, Everton Silva, Lohane, o Isaac, na verdade o Isaac, quem está usando a conta do Isaac é a Carla. Pastor, eu quero comprar o livro. Olha, o site está na descrição desse vídeo. É a editora UPBooks. UPBooks. É só você entrar lá que você vai ver o link para adquirir o nosso livro. Amém? Irene Schaffer, paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, amados pastor Edivaldo e família, irmãos e participantes do Ministério Minuto com Deus. Com muita alegria no coração, vamos celebrar e participar da ceia memorial. Hoje é um culto de ceia. Prepare o seu suco de uva, prepare o seu pão. Ao final da palavra aqui, nós vamos ministrar a ceia junto com os irmãos e relembrarmos o sacrifício de Jesus por nós, em nome de Jesus. Eu quero começar também, irmãos, orando. Eu quero fazer uma oração. Então, se você quiser, coloque aqui o seu pedido de oração. Eu tenho clamado a Deus para que o Senhor nos faça vitoriosos nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Tem sido tempos realmente difíceis, tem sido tempos de luto, de perda, de muita dor, mas o Senhor é quem nos fortalece. O Senhor é quem nos capacita a passarmos por esse momento, por esse tempo. E eu creio que o Espírito Santo, mais do que nunca, está presente na nossa vida nesse tempo. Quando a gente vê falar, quando a gente recebe alguma notícia de perda de alguém, certamente eu já tenho a certeza de que o Espírito Santo está confortando essa família, está consolando essa família. Então, eu quero orar por aqueles que têm lutado contra essa enfermidade, contra aqueles que foram atingidos por essa crise. Obrigado, Luciana Vieira, por ter se tornado membro aí, no nome de Jesus. E vamos orar, irmãos, vamos pedir, vamos clamar ao Senhor. Deus é maior do que os nossos problemas, Deus é maior do que essa crise. Eu creio que Ele em breve nos dará um tempo favorável, Ele nos permitirá caminharmos livremente de novo, estarmos junto das pessoas que nós amamos. No nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai fazer com que nós sejamos vitoriosos no meio de todos esses problemas que temos enfrentado. Deus te abençoe, Gleidson e Lohan, pela oferta, pelo superchat. Vamos orar uns pelos outros? Vamos fechar os olhos e clamar ao Senhor no nome de Jesus? Pai amado e querido, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida aqui inicialmente, Deus, crescendo em amor. Deus, queremos crescer no teu amor, mesmo no meio de tantas adversidades, no meio de tantos problemas, tantas dificuldades que temos enfrentado. Cremos que é possível transbordar do teu amor no meio dessa crise. Por isso eu te peço que através do teu Espírito Santo, o Senhor nos capacite para isso, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que o Espírito Santo do Senhor atue na minha vida, na nossa vida, de uma forma sobrenatural, nos capacitando para que nós possamos ser vitoriosos nesse momento. Deus, eu oro por aqueles que estão lutando contra o Covid, aqueles que estão nos leitos das UTIs, aqueles que estão aguardando uma vaga, aqueles que estão enfrentando a doença em suas casas. Dê a eles vitória, Pai, no nome de Jesus. Eu oro por aqueles que tiveram que, por força das circunstâncias, abandonar os seus postos de trabalho, que eles tenham o sustento de alguma maneira, que eles possam ser acolhidos e abençoados, que eles tenham as suas necessidades supridas pelo Senhor. Em nome de Jesus, abre as portas para aqueles que estão desempregados. Recoloca esse irmão, essa irmã no mercado de trabalho, Pai. Ó Deus, e aqueles relacionamentos que foram abalados,
nesse tempo de pandemia, por causa da crise, por causa do excesso de convivência, que o Senhor não deixe que essa família seja destruída. É muito triste ver uma família ser desfacelada, ver um casal se separando. E nessa pandemia nós tivemos tantas notícias, Deus. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos dê o teu refrigério, nos dê paciência para conviver um com o outro. Em nome de Jesus, nos fortalece, Pai. Queremos passar por essa crise. Assim como o Senhor permitiu que o povo de Israel passasse pelo mar, quando eles estavam sendo libertos do Egito, e atravessaram o mar em terra seca, assim como o Senhor permitiu que Pedro caminhasse sobre as águas, e ainda que em um momento ele tenha desviado o seu foco e começado a afundar, o Senhor o tomou pelas mãos e o resgatou. Faça assim também com o teu povo. Tem misericórdia daqueles que passam por dias difíceis e nos faça, Senhor, andar em terra seca. Se o Senhor não abrir o mar, que o Senhor nos faça caminhar sobre as águas, sem que tenhamos nenhuma influência da força do vento ou das ondas, mas que possamos ser vitoriosos no meio disso tudo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu gostaria de compartilhar uma palavra. Eu estive lendo esse texto essa semana, Gênesis capítulo 21. A partir do verso 9, fala sobre a história de uma mulher chamada Agar. Gênesis capítulo 21, do verso 9 ao verso 21. E aquilo que Deus ministrou ao meu coração, eu quero compartilhar com você também. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 21, versículo 9 até o 21. Diz assim, olha, Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro como o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Versículo 13. Mas também do filho da escrava farei um povo, afinal ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. O tema da mensagem é os propósitos de Deus no deserto. Os propósitos de Deus no deserto. Versículo 15. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Versículo 17 diz assim, Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deixa eu ler, eu falei até o verso 21, né?
O verso 20 diz assim, olha, Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher na terra do Egito. Amém? Só até aqui, até o verso 21. Irmãos, a história de Agar, da escrava egípcia chamada Agar. Essa história nos revela o amor de Deus por aqueles que experimentam um tempo de deserto, um tempo de dor, um tempo de sofrimento, aqueles que lutam com tudo que têm, embora tenham pouco, e eles não vejam os resultados. E quando as necessidades e quando os recursos, ou melhor dizendo, os recursos acabam e as necessidades se tornam latentes, essas pessoas não conseguem ver resultado e aí pensam em desistir. Agar é o retrato de pessoas cujos recursos chegaram ao fim e ela não viu mais nenhuma possibilidade. E o que ela conseguiu fazer foi se assentar e chorar. Mas quando nós entregamos os pontos, quando nós jogamos a toalha, quando nós reconhecemos que não há mais em nós força, Deus começa a fazer a obra em nossa vida. E quando Deus começa a fazer uma obra, Deus não faz pela metade. Deus faz uma obra por completo na nossa vida. Agar era uma escrava. E ela teve um filho bastardo com Abraão. Mas por causa do ciúme de Sara, que era a esposa de Abraão, Agar foi levada ao deserto, junto com o seu filho, com Ismael. O nome Ismael significa o Senhor ouve. Olha que tremendo. O nome Isaque significava Deus me deu riso, Deus colocou em mim um sorriso, Deus me trouxe alegria. Isaque simbolizava para Sara alegria. Alegria de ter a sua fertilidade, a sua esterilidade restaurada. Porque Sara era uma mulher estéril, mas havia uma promessa de Deus sobre a vida de Abraão e Sara, de que eles seriam pais de uma grande multidão. Mas quem pode curar a esterilidade de alguém já na velhice? E foi isso que Deus fez na vida de Sara. Por isso, quando Isaque nasceu, ela o chamou de Isaque, porque ele me trouxe riso, ele me trouxe alegria. Mas enquanto Isaque trouxe riso, trouxe contentamento para a vida de Sara, Ismael, o filho bastardo, trazia descontentamento. Só que o nome Ismael significa Deus ouve, o Senhor ouve. Deus tinha um propósito na vida de Isaque? Sim, mas Deus também tinha um propósito na vida de Ismael. Embora ele fosse um filho bastardo, embora a sua mãe fosse escrava, embora eles estivessem no deserto, embora os seus recursos estivessem esgotados, todas as circunstâncias eram contrárias. Mas Deus tinha uma promessa, Deus tinha um propósito. E quando Deus tem um propósito, nada pode fazer com que o propósito de Deus não se cumpra. Amém? Eu creio que algumas pessoas já estão entendendo essa palavra. Em nome de Jesus, já existe um mover de Deus sobre esse culto, sobre essa transmissão, sobre essas quase 600 pessoas que estão assistindo. Eu creio que o Espírito Santo já começa de alguma forma a ministrar ao seu coração. É uma história, irmãos, de superação, de alguém que vai de uma situação de fundo de poço a uma luz no fim do túnel e recomeça a sua vida junto com o seu filho, porque Deus tinha uma promessa. E quando Deus tem uma promessa, irmãos, ela pode até demorar, ela não depende das circunstâncias. Se Deus tem uma promessa na sua vida, ela vai se cumprir. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha que história tremenda.
No momento em que Agar chora, no momento em que ela estava ali no deserto com seu filho e acabou a água, ela senta e chora. Mas quando ela expressa o seu pranto, quando ela permite que aquelas lágrimas brotem da sua face, para Deus aquilo ali era como se fosse uma oração, uma declaração a Deus de que ela precisava de socorro, precisava de auxílio. As lágrimas de Agar representavam a sua incapacidade de lidar com tudo aquilo que a afligia. Por isso eu quero dizer para você, não deixe de chorar de vez em quando, sabe? Tem pessoas que querem mostrar para as outras que estão bem, que estão fortes, mas por dentro ela está sangrando. Mas é importante que você assuma as suas limitações, principalmente diante de Deus. Agar não hesitou, ela sentou e chorou. Ela poderia ter tentado manter uma imagem ali de fortaleza para o seu filho, dizer para ele, não, tá tudo bem, nós vamos vencer, mas não. O que ela conseguiu fazer foi afastar Ismael. Tem um cachorro latindo aqui, irmãos, não reparem, eu estou em casa, então transmissão ao vivo, tem essas coisas. O que Agar conseguiu fazer foi afastar Ismael, colocou Ismael debaixo de uma árvore e se afastou, porque ela disse consigo mesma, eu não consigo ver o meu filho morrer. E ali acabou a força dela, acabou os recursos dela. E ela se assentou e chorou. Mas naquela hora, naquele momento, foi que o auxílio de Deus chegou até ela. Deus supriu as necessidades que Agar e o seu filho tinham. E mais do que isso, Deus projetou para eles um futuro. Porque Deus falou que dali, daquele menino, ele levantaria uma grande nação. Amém? Quando Deus tem uma promessa, você pode até passar pelo deserto, mas você não vai morrer no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos recebem essa palavra, digam amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero compartilhar com você aqui algumas lições que eu consegui tirar desse texto. Esse texto que provavelmente muitas pessoas aí já conhecem, muitas pessoas já ouviram pregações sobre ele, mas que a cada dia fala tanto ao nosso coração. Irmãos, para Agar, para a escrava Agar e para o seu filho Ismael, serem expulsos para o deserto representava a morte. Ser largado no meio do deserto sem nenhum recurso era uma sentença de morte. Só que uma coisa que Deus falou ao meu coração aqui era o seguinte: lembra que o texto se refere a Agar como uma escrava egípcia. Uma escrava. E é interessante que no próximo domingo, próximo domingo vai dar o quê? Dia 9, nós vamos comemorar o Dia das Mães. E eu estou pregando uma mensagem aqui sobre uma mãe que chorou por causa de um filho. E por causa desse choro, a vida dela e do filho foi transformada. Então só isso aí já daria para mim uma inspiração assim tremenda para terminar de ministrar essa palavra para você. Uma mãe que chora por um filho e cujo choro chega até Deus como uma oração. E a partir desse pranto, ela vê a cura, a transformação, a restauração, um futuro próspero e abençoado. Isso aqui por si só já bastaria. Só que nesse mês de maio, no dia 13, se eu estiver errado, me corrijam aqui, no dia 13 de maio, comemora-se aqui no Brasil
a abolição da escravatura. Os registros históricos afirmam que a princesa Isabel, na ausência do seu pai, assumiu o trono e assinou uma lei chamada Lei Áurea. O que essa lei determinava? O fim da escravatura. Eu estou falando de uma escrava que tinha uma promessa, mas que para que essa promessa se cumprisse, ela tinha primeiro que passar pelo deserto. E a passagem pelo deserto, embora no primeiro momento estivesse relacionada à morte de Agar e seu filho Ismael, essa passagem pelo deserto, esse abandono no deserto, simbolizava para eles também a liberdade. Antes da Lei Áurea, houve uma outra lei aqui no Brasil, relacionada à escravidão, que era chamada a Lei do Ventre Livre. O que significava a Lei do Ventre Livre? Os filhos dos escravos não seriam escravos, mas seriam livres. Só que no caso de Agar, o filho Ismael também seria um escravo, porque era assim que funcionava na escravidão. Se um escravo tivesse um filho, embora esse filho tivesse sido gerado no ventre da escrava, ele não seria propriedade dela. Ele estaria sob a guarda do seu senhor. Então os filhos de escravos também seriam escravos. Até que veio a lei do ventre livre. E depois a Lei Áurea, que aboliu a escravidão. Isso não faz muito tempo, não, é pouco mais de 100 anos que a escravidão foi abolida aqui no Brasil. É algo assim muito recente. Talvez a sua avó, a sua bisavó tenha casos aí para te contar de escravos. Olha que coisa absurda. Isso aconteceu aqui no Brasil e no mundo. Uma lei assim, sem palavras para descrever um negócio desse. Dizer que um ser humano deveria ser escravo por causa da cor da sua pele. Bom, mas o que Deus ministrou ao meu coração? Agar e Ismael estavam sendo deixados ali no deserto para se encontrar com a morte. Mas aquele abandono simbolizava para eles também a liberdade. Então, Deus, ele transforma maldição em bênção. Deus tem a capacidade de transformar maldição em bênção. Nós estamos vivendo um momento de crise, da maior crise que a nossa geração experimentou. Pastor, a gripe espanhola foi pior. Ok, mas eu não estava lá e talvez você também não, porque ela aconteceu em 1918. A maioria das pessoas que nasceu em 1918 já se foi. A nossa geração, a maioria das pessoas dessa geração não experimentou uma crise tão grande, tão contundente como essa. Só que eu quero dizer para você que Deus pode transformar maldição em bênção. O que Deus vai fazer com a vida espiritual de muitas pessoas no meio dessa crise, no meio dessa pandemia, não está escrito. Deus tem um propósito, mesmo no meio do deserto, mesmo no meio da escassez, mesmo quando os recursos acabam, quando as portas se fecham, as suas promessas continuam. Amém? Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Deus, para operar um milagre, ele precisa de uma circunstância adversa. Então, no meio do caos, no meio da crise da vida, da maior crise da vida de Agar e de Ismael, Deus operou um milagre. Lembra que o nome de Ismael é Deus ouve. Quando Ismael chorou, Deus ouviu o choro daquele menino. Deus ouviu o choro daquela mãe. O texto não diz isso. Mas a Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria, colherão seus feixes. Salmo 126. Então, o que Agar estava fazendo ali era uma oração através das suas lágrimas. Então,
algumas lições, né, que nós podemos tirar aqui dessa história. Confie na soberania e no poder de Deus. Deus está no controle e Ele vai cumprir a promessa na sua vida. No versículo 13, olha o que está escrito. Quando Abraão ficou triste, porque ele teria que abandonar Agar no deserto, junto com seu filho, Abraão ficou muito triste, irmãos, porque aquilo envolvia um filho dele. O verso 11 diz, olha, isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Abraão, ele sabia o que era ter que entregar um filho. Ele passou por isso com Isaac. Lembra quando Deus pediu que Isaac fosse sacrificado? Você acha que Abraão foi rindo sacrificar Isaac? Ele obedeceu a Deus, mas aquilo perturbava ele. A mesma coisa era com Ismael, porque Ismael era filho também. Ah, pastor, era filho da outra, era filho bastardo. Para Abraão era filho. Então aquilo perturbou ele. Mas olha o que Deus fala no verso 12. Mas Deus lhe disse, não se perturbe, Abraão, por causa do menino e da escrava. Atenda tudo que Sara lhe pedir, porque por meio de Isaque, que a sua descendência há de ser considerada. A sua geração será a palavra aqui, será considerada, né, é o que diz o texto. Eu vou dar continuidade, essa palavra que eu queria deixar, eu darei continuidade à sua descendência através de Isaque. Isaque é o seu filho legítimo. Mas no verso 13 Deus fala assim, olha, mas também do filho da escrava eu farei um povo. Afinal, ele é seu descendente. Abraão, não tenha medo. Não tenha medo. Eu é quem estou levando Agar e Ismael para o deserto. A palavra que eu deixo para você, não tenha medo. Confie na soberania de Deus. Pastor, as coisas estão muito difíceis, está acontecendo muita coisa e tem sido um tempo de muita luta. Confie em Deus, confie na soberania de Deus. A sua vida está nas mãos do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa, creia no seu milagre. Creia no seu milagre. Deus providenciou um poço no deserto para que Agar e Ismael sobrevivessem. E Deus também não vai te abandonar. Ele é Deus. Deixa eu ver se tem muita gente aqui tomando posse dessa palavra, recebendo essa palavra no seu coração. A Eni Rocha, aleluia, glória a Deus. Sandra Góes, com certeza. Célia Alves, eu sou dependente de Deus. O Bruno dos Santos, Jeová é tudo, louvado seja Deus. Palavra abençoadora, edificante de hoje, pastor, veio direto ao meu coração, o Isaac está falando aqui. Então, essa é a palavra que Deus tem para você hoje. 754 pessoas assistindo, não deixe de compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas. Irmãos, conte com o milagre, receba o seu milagre, mesmo que tudo diga não, mesmo que as circunstâncias estejam sendo contrárias, Deus, Ele pode enviar um anjo para suprir as suas necessidades. Amém? Em nome de Jesus. Esteja aberto para ver o impossível acontecer na sua vida. O que aconteceu? Agar, quando ela chora, Deus naquele momento restaura a sua visão, porque ela não conseguia ver o poço que estava ali ao lado dela. Ela não tinha visto porque estava apavorada, mas quando ela orou, Deus abriu os seus olhos e ela viu aquele poço de água. É impossível ter um poço de água no deserto, mas para Deus tudo é possível. Amém? Volta comigo lá no versículo 19. Verso 19 de Gênesis 21. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte,
foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Que palavra tremenda, né? Outra coisa que eu quero deixar aqui como ensinamento, são ensinamentos simples, irmãos, mas quando a gente vai lendo, sabe, o Espírito Santo ministra novamente ao nosso coração e isso nos fortalece, isso nos dá capacidade de encarar os dias que tem vindo pela nossa frente. Amanhã é segunda-feira, é dia novamente de levantar, de tentar de novo, de seguir adiante. O que eu aprendo com esse texto? Não deixe de clamar a Deus. Em momento nenhum, independente das circunstâncias, não deixe de clamar a Deus. Agar orou com intensidade. E Salmo 126, né, no verso 5, como eu disse, diz que os que semeiam com lágrimas, com alegria vão ceifar. Então, isso é importante, o que eu vou dizer aqui. Tira um tempo do seu dia. Olha, não importa quanto tempo, mas tira um tempo do seu dia. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com Deus. Fala com Ele. Às vezes a gente fala com tantas pessoas, não é? Passa o dia falando com tanta gente, manda mensagem para lá, no WhatsApp para cá, e recebe um negócio e manda. Fala com Deus. Você vai ver que a atmosfera da sua vida, da sua casa, vai mudar. Não adianta somente desejar uma mudança se nós não buscamos por essa mudança através da oração. Oração é a maneira como nós nos conectamos com Deus. Agar teve uma experiência sobrenatural no meio do deserto. Vai haver um momento na sua vida em que a única coisa que vai lhe restar será a oração. Os nossos recursos não serão suficientes. A nossa capacidade, a nossa desenvoltura não serão suficientes. Nós vamos ter que buscar a Deus. E foi isso que Agar fez. Outra coisa que Deus ministrou aqui ao meu coração. Não tenha medo. Não temas. Olha o verso 18, versículo 18. 17, aliás. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? O que você está com medo? Não tenha medo, é o que diz o anjo do Senhor, que era o próprio Deus. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Não tenha medo. Tem uma expressão que existe na Bíblia, que é a expressão não temas. Eu já falei isso aqui outras vezes. Essa expressão, não temas, está contida na Bíblia 365 vezes. Ou seja, para cada dia do ano, Deus deixou registrado na palavra dele a expressão não temas, não tenha medo. Significa que durante todo o ano nós podemos confiar no Senhor. Ele escuta o nosso clamor. Ele nos capacita para vencer as nossas lutas diárias, as nossas batalhas. Amém? O verso 18 diz aqui uma outra coisa que eu quero deixar para você, que é o seguinte: levante-se e lute. Agar estava ali prostrada. Ela estava sem forças. E eu não tiro dela o direito de se prostrar, mas quando nós entregamos o nosso problema a Deus, e Deus se revela a nós de uma forma tremenda pela tua palavra, e Deus opera um milagre, Deus vai dizer para você e para mim: levante-se e lute. Levante-se. Não é tempo de se prostrar, não é tempo de deixar as suas armas, de baixar a guarda, é tempo de se levantar e lutar, se levantar e agir. Versículo 18. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. O que Deus estava dizendo? Agar, eu sei que os seus dias não têm sido fáceis.
Eu sei que você passou por algumas coisas terríveis. Você passou pela injustiça, pelo abandono, pelo desprezo. Mas eu tenho uma promessa para você. Do seu filho eu farei um grande povo. Mas para isso eu preciso que você se levante. Eu preciso que você levante-se e junto com você levante também o seu filho. Talvez, quando você se prostra, as pessoas ao seu redor vão se prostrar também. Você que está me ouvindo, que é coluna espiritual dessa casa, e eu sei que eu falo para muitas pessoas aqui, porque muitas pessoas que acompanham Minuto com Deus são colunas espirituais nos seus lares. Você que é o pai de família ou a mãe de família, ou você que é o jovem ou a jovem que na sua casa, só você que busca a Deus, hoje o Senhor diz para você, erga-se, levante-se, porque se você se prostrar, quem está junto com você vai se prostrar também. Amém, irmãos? Como Deus falou ao meu coração nessa palavra. Não é tempo de lamentar, não é tempo de desistir, mas é tempo de se levantar. Pastor, eu estou com pouca força. Deus te ajuda a se levantar. O profeta Isaías diz, né? Isaías 41, deixa eu abrir aqui. Livro do profeta Isaías. Isaías 43, não é 41 não. Isaías 43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, a Israel, não temas, ó, não temas aí, ó, porque eu te remi, eu te chamei pelo teu nome. Deus conhece a sua realidade, Deus conhece você pelo nome, você não é mais um na multidão, você é único diante de Deus. Ele é que formou você quando você estava ali no ventre da sua mãe. E o Senhor diz assim, tu és meu, você é meu, você é propriedade de Deus. Versículo 2, quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Quando passar pelos rios, você não vai se afogar. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, e nem chama vai arder em você. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que você foi precioso aos meus olhos, também foi honrado, e eu te amei, assim dei os homens por ti, os povos pela tua vida. Não temas, de novo, não temas, porque eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí tem uma série de promessas aqui, né, onde Deus fala coisas tremendas para o profeta Isaías. Então, irmãos, Deus nos manda hoje que nós nos levantemos, que nós continuemos lutando, batalhando, aliançados com Ele, porque Ele é o nosso Deus. Ele é quem nos sara, Ele é quem nos cura, Ele é quem nos sustenta, Ele é quem vê a nossa dor, o nosso sofrimento, e Ele vai fazer com que nós consigamos vencer esse tempo de crise, esse tempo de isolamento, esse tempo de pandemia. Amém? Em nome de Jesus. Para encerrar aqui, antes da nossa ceia, eu quero falar sobre alguns aspectos da crise que Agar teve que enfrentar e que talvez você também possa estar enfrentando. Agar, ela passou o primeiro aspecto que eu quero ressaltar aqui é a rejeição. Agar passou pela rejeição. Disse a Abraão, ponha fora esta serva e seu filho.
manda embora. Não tem nada pior para o ser humano do que ser rejeitado. E foi isso que aconteceu com Agar. Ela não pediu para se deitar com Abraão. Não foi desejo dela. Ela apenas cumpriu uma ordem da sua senhora. Ela fez aquilo para agradar a Sara. Mas agora que Sara não precisava mais dos serviços dela, ela simplesmente, na primeira oportunidade, disse: manda embora essa escrava. Eu não preciso mais dela. Então é duro ser rejeitado. Agar sentiu na pele isso. Outra coisa, Agar enfrentou a ingratidão. O texto diz que Abraão tomou pão, um punhado de pão e um odre de água e deu a Agar. Imagina o que é você trabalhar num lugar por muitos anos, servindo ali por muitos anos, e de uma hora para outra, o seu patrão, a sua patroa, manda você embora sem direito a nada. Ou então imagina, estou falando de ingratidão, você ajudar muito a uma pessoa e depois de um tempo, essa pessoa te desprezar. E olha que Agar não era só uma prestadora de serviço, ela fez muito mais do que isso. Agar ela serviu ali como que barriga de aluguel, ela cedeu o seu próprio útero, o seu próprio corpo, para que a descendência de Abraão fosse preservada. Então, ela teve que lidar com a ingratidão. Outra coisa que Agar teve que lidar no momento da crise, só para encerrar aqui a palavra, foi a falta de direção. O texto diz que ela partiu andando errante pelo deserto de Berseba. Ela não tinha direção. No momento de crise, no momento de dificuldade, nós não sabemos para onde ir, nós não sabemos o que fazer. A palavra errante significa sem direção, sem rumo, e era assim que Agar estava. Então talvez você que está assistindo aí esse culto, que está cultuando a Deus conosco, você está passando por uma situação assim também. Você está nesse momento sem direção, sem rumo, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe a quem recorrer. E você olha para um lado e para o outro, você só consegue ver o deserto. Só que o que aconteceu com Agar foi que Deus mostrou a ela um poço. E esse poço, ele simboliza Jesus. Jesus é a fonte que vai jorrar no meio do seu deserto. Ele é a fonte de água viva. O texto que eu li diz que Deus abriu os olhos dela e ela viu um poço de água. E daquela água ela encheu o odre e deu de beber ao seu filho. E certamente ela saciou a sua sede, né? Então, quando Agar achou que seria o fim, quando Agar pensou que ali estava decretado o final da sua vida, da sua trajetória, do seu filho, ela havia se esquecido que havia uma promessa sobre ela. Amém? Então, Jesus é esse poço que Deus mostra para você hoje. Essa fonte de água viva que jorra para a vida eterna. E Ele quer fazer parte da sua vida, da sua história. Sim, Ele é a fonte inesgotável. Ele é a fonte inesgotável. E esse mesmo Deus que socorreu Agar no meio do deserto, que transformou maldição em bênção, que fez com que ela saísse de uma condição de escrava, porque Agar teve a sua dignidade destruída, porque imagina o que você é sair de uma condição de uma pessoa lá no seu país para uma condição de escrava. Isso aconteceu com Agar. Só que ali Deus estava restaurando. E ela entendia tanto isso, irmãos, a necessidade
desse resgate da identidade dela, que quando ela saiu daquele deserto, a Bíblia diz que que Ismael cresceu, né? Olha aqui o verso 21, verso 20. Deus estava com o menino, Deus estava com Ismael. A partir daquele momento, Deus cuidou da vida deles. Eles não estavam mais abandonados e errantes pelo deserto. Deus cuidou deles. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Mas no verso 21 fala uma coisa interessante. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Ali, eu entendo que quando Agar vai lá no Egito e busca uma esposa para Ismael, era como se ela estivesse resgatando a sua identidade. Era como se ela estivesse dizendo para Ismael, olha, você também tem uma origem, você tem uma descendência, você tem uma linhagem. E com essa atitude ela estava restaurando a identidade na sua vida e na vida do seu filho Ismael. E a partir disso, Deus fez com que Ismael também fosse pai de uma grande nação, de uma grande descendência. E uma descendência próspera. Ismael, se você olhar no contexto histórico, é o pai dos árabes. E os árabes hoje detêm quase 90% da produção de petróleo do mundo. Então, se tornou um povo próspero, um povo rico. Por quê? Porque Deus tinha uma promessa. Então, o seu deserto não é para sempre. O seu deserto talvez faça parte do propósito de Deus, do plano de Deus. Amém? Em nome de Jesus. E no meio do deserto, Deus revela essa fonte de águas vivas que é Jesus. Se você quer vencer o deserto, enxugue as suas lágrimas, peça ao Espírito Santo para restaurar a sua visão, olhe para o seu lado, que você vai ver que o Espírito Santo está aí junto com você. Jesus está junto com você. E Jesus te ama tanto que entregou a sua vida na cruz por sua causa, por causa dos seus pecados. Glória a Deus. E quando Jesus, na noite em que ele foi traído, na noite em que antecedia a sua crucificação, ele reuniu os seus discípulos e tomou a última ceia junto com eles. E Jesus pegou o pão, Jesus pegou o vinho e repartiu entre os seus discípulos e disse assim, olha, vamos comer e beber isso aqui juntos. Era como se fosse um jantar de despedida. E Jesus ali, durante aquele jantar, falou com eles assim, olha, todas as vezes que vocês comerem esse pão, e todas as vezes que vocês tomarem esse suco de uva, vocês lembrem-se de mim, lembrem-se do que eu fiz por vocês, porque esse pão simboliza o meu corpo, e eu entreguei o meu corpo por vocês. E esse suco de uva simboliza o meu sangue, que foi derramado por causa de vocês, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E nós estávamos condenados por causa do pecado. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu que o sangue de Jesus fosse derramado por nós. Então, no meio do deserto da vida, nós podemos olhar para o lado e nos depararmos com a fonte inesgotável, como alguém escreveu aqui, que é Jesus Cristo. Essa fonte que nos reconcilia com Deus, essa fonte que sacia a nossa sede interior. E hoje, através desse ato de comunhão, nós nos alimentamos de Jesus. Nós nos alimentamos dele. Nós declaramos com esse gesto aqui que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Salvador, que ele se entregou por nós e nós tomamos posse desse sacrifício. Amém?
Se você estiver aí com o seu pão, o seu suco de uva, você pode tomar e comer junto comigo. Depois, se quiser, posta uma foto lá, marca a gente lá no Instagram. É uma alegria saber que mais de 800 pessoas assistindo agora e muitas delas estão ceando junto conosco. Nós não podemos estar presencialmente aí, mas no mesmo espírito nós compartilhamos o corpo de Jesus nessa ceia, né? E eu convido você a comer e beber junto comigo desse pão e desse vinho. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus tire você do deserto. Que Deus te dê a direção certa. Que Deus faça com que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida, independente das circunstâncias que você estiver enfrentando. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Amém? Um grande abraço a todos. Que Deus te abençoe. Obrigado pelos que se tornaram membros, por aqueles que ajudaram aqui através do Superchat, por aqueles que fizeram uma contribuição aqui através da nossa conta jurídica ou que compartilharam simplesmente. Deus multiplique na sua vida muitas vezes mais aquilo que você tem plantado no reino de Deus. Amém? Um grande abraço a todos, em nome de Jesus.